Boa noite, paz do Senhor esteja com cada coração. Depois das festas, né? 2025 virou, bora para mais um ano de novidades em nome de Jesus, de coisa boa e nova em nome de Jesus, mas que a gente também esteja preparado para toda novidade que virá, amém? Feche seus olhos, a gente vai orar de novo. Senhor, muito obrigado pela sua pessoa, pela pessoa do seu Espírito. Obrigado por ter feito da gente casas do Senhor, e a gente te sente dentro de nós. A gente ouve, a gente anda com o Senhor dentro de nós. Então obrigado por essa presença que não muda, por esse amor que não muda, pelo Senhor que não muda, mas que age de diversas formas com cada um de nós. Obrigado por nos conhecer como ninguém, por sondar o mais profundo do nosso coração, por conhecer cada rua e viela dos nossos corações. Obrigado por conhecer todo o nosso pecado, aqueles que muitas vezes nem mesmo a gente conhece. Obrigado por conhecer todo o bem que fazemos e também por todo o mal que fazemos. Obrigado por não nos tratar segundo as nossas iniquidades, por não nos retribuir segundo a nossa maldade e pecado. Obrigado porque, como a gente cantou e que está escrito nos Salmos, bem-aventurado aquele cuja transgressão foi perdoada. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue sobre as nossas cabeças, pelo teu sangue sobre as nossas vidas, pelo teu sangue que nos tornou mais brancos do que a neve. Para o Pai, os homens ainda continuam vendo o nosso pecado e maldade, mas o Senhor vê o sangue do seu Filho sobre nós. Obrigado porque podemos comparecer, podemos estar diante do trono, onde a gente recebe graça, onde a gente recebe favor no tempo certo, como ajuda, como combustível, como força, como gás para a nossa vida. Como também está escrito, a sua graça é melhor do que a vida, ou o seu amor. Obrigado por esse clima, por esse tempo e momento, e obrigado por falar com a gente, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente vai ler hoje um trecho do livro de Deuteronômio, que Moisés escreveu. Então, Moisés está escrevendo e está falando para o povo hebreu, para o povo de Deus, para o povo de Israel. E ele está meio que lembrando e fazendo uma retrospectiva dos últimos 40 anos. Você lembra? O povo que estava no Egito sendo escravizado, Deus levantou o tal do Moisés para ir lá e salvar, libertar aquele povo. E eles foram libertos. Você sabe da história famosa, abriu o Mar Vermelho e conduziu e guiou esse povo por 40 anos no deserto. E lá eles padeceram, lá eles sofreram a falta, lá eles conheceram o desgaste da alma, mas em todo o tempo, como a gente vai ler, Deus ao mesmo tempo estava com eles. A presença não faltou para eles. Esse é o pano de fundo, e a gente vai ler Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1 até o verso 18. Presta atenção, porque ainda que eu não discorra sobre algum versículo, esse texto é rico demais
Então em algum momento o Senhor vai falar com você, mesmo na leitura. Começa assim, Moisés falando para aquele povo. Detalhe, tá? Eles estavam prestes a entrar no novo. Eles estavam prestes a entrar na promessa. Eles estavam prestes a entrar na boa terra, terra que manava leite e mel. E são essas as palavras de Deus por meio de Moisés para o povo. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês mesmos vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual eu, o Senhor, os guiei no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês lá, para colocar vocês à prova, para saber o que é que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Eu humilhei vocês, eu os deixei passar fome, e eu também os sustentei com o maná, maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que sai da minha boca. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam no coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim eu, Deus, disciplino vocês. Guardem os meus mandamentos, para que vocês andem nos meus caminhos e me temam, porque eu, o Deus de vocês, os faço entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, terra de fontes, lugar de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, terra onde não lhes faltará nada, terra cujas pedras serão ferro e de cujos montes vocês tirarão cobre. Lá vocês comerão e ficarão satisfeitos, e me louvarão pela boa terra que eu lhes dei. Tenham cuidado de não se esquecerem de mim, o Deus de vocês, deixando de cumprir os meus mandamentos, os meus juízos e os meus estatutos que hoje eu ordeno a vocês. Não aconteça que depois de vocês terem entrado, depois de vocês terem comido, depois de vocês estarem fartos, depois de vocês haverem construído boas casas e morado nelas, não aconteça que depois de se multiplicarem o gado de vocês e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o coração de vocês, vocês se esqueçam de mim, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que guiou vocês para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não tinha água, e que fiz sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto eu sustentei vocês com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para colocar vocês à prova, e afinal fazer bem a vocês. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se de que eu, Senhor seu Deus, eu dou força para vocês conseguirem riquezas, para confirmar a minha aliança que sob juramento prometi aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, irmãos, texto riquíssimo, hein? Deus conversando com o povo que estava prestes a entrar na promessa que Deus tinha feito anos atrás. Eles já tinham andado pelo deserto 40 anos,
E eles se deparam com um grande momento de finalmente a gente vai entrar na famosa terra que mana leite e mel. Lá a gente vai poder plantar, colher, a terra lá é boa, é cercada de manancial. Então tudo que a gente não viveu e não teve no deserto, a gente agora vai viver nessa boa terra, a terra que Deus prometeu. Só que Deus, antes deles entrarem, fala tudo isso que a gente leu como uma advertência. E ele começa lembrando que no deserto eles sofreram, eles passaram por falta, por necessidade. A gente leu que Deus humilhou o povo. Uai, Deus humilha alguém? Deus humilha, irmãos. A uns ele humilha, a outros ele exalta. E pode ser que você já tenha vivido as duas coisas, porque de tempos em tempos Deus vai fazer isso com a gente. Quando o nosso coração se eleva, lembra do que a gente acabou de ler, Deus falando para o povo? Não aconteça que eleve o seu coração e vocês se esqueçam de mim. Então em determinados momentos nosso coração se eleva e a gente precisa viver uma humilhadinha de Deus. Vocês lembram? Aliás, a maioria vê bastante isso no Instagram. Só quero saber de uma coisa: quando é que os humilhados serão exaltados? E na verdade a fala original do Senhor foi: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então não tem problema nenhum na humilhação. Se você é um resistente da humilhação, saiba, você é por causa do orgulho do seu coração. O orgulho do seu coração nunca deixa você ser humilhado. Você acredita que no seu íntimo que você não merece esse tipo de tratamento, esse tipo de humilhação. E por isso que você resiste a todo desconforto da vida. Irmão, o desconforto, a falta, a necessidade, elas são necessárias. Para quê? Para que a sua fé amadureça, para que você cresça. Carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, fala assim: o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar vocês, firmar vocês, fortificar vocês e fundamentar vocês. Então, Deus não desperdiça nenhum sofrimento sequer da nossa vida. Pelo contrário, nos bastidores Ele está trabalhando, Ele está construindo, Ele está edificando, Ele está mudando o seu jeito, mudando você. Ele está tocando na sua fé, para que ela se torne mais robusta. A gente leu, Ele falou: eu aperfeiçoarei vocês, eu melhorarei vocês, eu firmarei vocês, eu fortificarei vocês, eu fundamentarei vocês. O que é fundamental é onde Deus muitas vezes toca. Como a Samantha começou falando, muitas coisas são importantes, irmãos, na vida, mas existem as fundamentais, as básicas, aquelas que devem sempre estarem firmes. E de tempos em tempos o Senhor vem, por meio do sofrimento, por meio das frustrações que a gente vive, tocar, trabalhar nessas coisas. Tem uma parábola que Jesus contou de um dono de uma terra, que ele tinha lá uma árvore que só estava lá, sugando a terra. Ela não gerava fruto nenhum. E aí ele chamou o jardineiro e falou: ô seu Zé, corta aí, porque já tem anos que ela está aí, não produz nada, só está bebendo da terra,
está tirando o espaço de outra árvore que poderia estar aí plantada e frutificando. E o seu Zé, o jardineiro, falou: me deixa tentar mais uma vez? Eu vou cavar ela, eu vou adubar ela, e vamos tentar de novo. Se ela frutificar, beleza, ela continua. Se não, a gente arranca ela da terra. Não tem a passagem depois que Jesus ressuscitou, que Maria confundiu ele com o jardineiro? E ela sai do túmulo achando que ele era o jardineiro, perguntando se ele tinha visto Jesus, o Senhor que tinha ressuscitado. E quando ele vira, fala: Maria, e ela vê que era ele. Deus é esse jardineiro, irmãos, que de tempos em tempos Ele vem nos cavar, Ele vem colocar a mão por dentro, Ele vem acessar o nosso coração, Ele vem acessar o nosso íntimo. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele tem liberdade para isso. Por quê? Porque, como a gente leu, para no fim nos fazer bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então tudo está de forma unida, cooperando e trabalhando para te beneficiar, para me beneficiar. Deus não desperdiça as nossas lágrimas, pelo contrário, Ele, como está escrito em Salmo, as recolhe no seu odre. Primeira carta de Pedro também, só que agora capítulo 1, versículo 6, fala assim, está falando da salvação. Nessa salvação vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado pelo fogo, para que essa fé ela resulte em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus. Então, se necessário, o entristecimento ele nos alcança. Para quê? Para que a nossa fé ela seja trabalhada e ela resulte em louvor na revelação de Jesus. Então, a gente vai aprendendo que no meio do sofrimento, primeiro, os primeiros que vêm, a gente só sabe reclamar, chorar, desabafar com os outros, contar como a vida está terrível, tá uma porcaria, tá tudo aleatório, tá tudo fora do controle. Nos primeiros a gente age assim. Depois que a nossa fé começa a amadurecer, a gente começa a entender que é o momento de revelar Jesus. É o momento que a fé está sendo apurada, o valor da fé está se tornando melhor, maior. E a gente vê que é a oportunidade para glorificar Jesus, para mostrar Jesus, em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento, em meio ao incômodo, em meio ao desconforto. E o povo, irmãos, a geração que saiu do Egito, nem era a mesma que entrou na terra prometida. Deus se indignou tanto contra o povo durante os 40 anos, que só entraram os 3, 4 daquela geração. Por quê? O povo se revelou lá, se revelou e se rebelou. Quando Deus falou que a gente acabou de ler, lá eu humilhei vocês, lá eu coloquei vocês à prova, para saber o que é que estava no coração de vocês, para saber se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. O momento
de dificuldade é um momento de revelação. É um momento onde você vai se conhecer. Deus não precisa te conhecer, Deus sabe como você é. Deus sabe se você vai negar ou não. Deus sabe se você vai considerar ou não a obediência a Ele. Mas é o momento onde você se conhece, onde você consegue acessar você mesmo, onde está tudo tão uma porcaria e aleatório que você fala assim: ah, quer saber? Ai, que se lasque, já está tudo uma bagunça só. Vou ficar querendo ainda priorizar reino, fazer a vontade de Deus, ser generoso, vou querer ainda amar, vou querer perdoar. Não, larga para lá isso aí, já está tudo uma bagunça mesmo. Eu provei vocês lá no deserto, no lugar de escassez, para ver se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que é só para provar, para testar. Quer a prova? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Multiplicação dos pães. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos doentes. Então ele subiu para o monte e se sentou ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse para Filipe: Filipe, onde que compraremos pão para dar de comer para essa multidão? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Tem coisas que o Senhor só faz, irmãos, para nos testar, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Abraão, levanta e sacrifica o seu filho. Ele pediu para o Abraão sacrificar o Isaque, mas no fim, na hora H, ele falou: não, não, não. Por que é que Ele nos pede algo que Ele sabe que não vai acontecer? Por que é que Ele me pergunta onde que a gente vai comprar pão, sendo que Ele sabe que Ele vai multiplicar? Para saber o que está no nosso coração. E mesmo sabendo que Ele ia multiplicar os pães e o peixe, Ele ainda induz Filipe a pensar que eles comprariam. Filipe, onde nós compraremos os pães para essa multidão? A resposta de Filipe é óbvio, é de acordo com a pergunta. Não, Senhor, nem 14 mil reais de pão seriam suficientes para a gente alimentar essa multidão. O que Filipe revela quando ele responde para o Senhor? A gente não tem o suficiente mesmo, não dá mesmo. Nem se a gente tivesse aqui 200 denários de pão, seriam suficientes para alimentar esse povo. Não dá não, Senhor. E aí o texto continua. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, falou para Jesus: tem aqui um menino, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Já foram embarcando, foram no embalo da impossibilidade. E o Senhor perguntando: onde que compraremos? Sendo que Ele sabia que eles não iriam comprar, Ele iria multiplicar. Já vivi coisa na minha vida, irmãos, que o Senhor me pediu por breve tempo, só para me testar. Aquela coisa não vingou, aquilo que eu comecei a fazer não vingou em nada, não deu resultado, entre aspas, mas para Deus deu. Existem coisas que Deus nos submete a viver
que elas não vão dar em nada, e você vai falar: meu, não deu em nada, que negócio aleatório. Mas só foi a oportunidade de Deus para Ele fazer você subir mais um degrau. Você fala: o negócio não rendeu em nada, não mexeu em nada, mas espiritualmente mexeu, no secreto mexeu. E aonde Deus viu se você passou ou não, se você está apto para mudar de fase ou não, se você está apto para entrar no novo ou não. A gente espera, irmãos, a novidade chegar, a promessa se cumprir, mas existe uma postura que a gente tem que ter quando a gente acessa o novo, quando a gente acessa o cumprimento. E sem demagogia, irmãos, e fora do isso pode, isso não pode. Quando a gente entra no lugar de bênção, Deus só quer que a gente se lembre de uma coisa: nada é mais importante do que Ele. Nada excede o valor dele. Ainda que você queira muito, ainda que você esteja aguardando por muitos anos, quando você conseguir, enquanto você não tem, você está achando que aquilo tem o valor todo, que você acha que tem, mas você só vai entender que não tem quando você tiver. Aí você vai ver que realmente não tem nada melhor do que o Senhor. Coisa mais linda é quando você encontra alguém que tem muito daquilo que você não tem, e a pessoa está tipo assim: é isso aí, eu tenho aqui. A pessoa que entendeu o valor, é a pessoa que está fundamentada, ela está forte lá embaixo, na raiz, de tudo isso que o Senhor falou para o povo antes deles entrarem na terra. O resumo é: não se esqueçam de mim. E é porque o Senhor quer a nossa atenção. O Senhor é tão carente assim? Não, é porque Ele sabe que não tem nada mais importante do que Ele mesmo para nós. É porque Ele sabe que guardem os meus mandamentos para que vocês vivam. Ele sabe que no fim é para o nosso próprio benefício. Ele sabe que se a gente toma posse de algo bom fora do tempo, é morte para nós. Ele sabe que se a gente aceita uma proposta que nos propõe aquilo que nos falta fora do tempo, vai matar a gente. Jesus sendo tentado, Jesus foi levado pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado, jejuou durante 40 dias, e quando ele teve fome, o diabo apareceu. Você não é mesmo filho de Deus? Mande essas pedras se transformarem em pães. E Jesus fala, Jesus repete o que a gente leu em Deuteronômio: nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entenda, Jesus estava com fome, irmãos. Ele estava de jejum, durante 40 dias, jejuando, teve fome, apareceu a proposta, e ele falou: nem só de pão o homem vai viver, mas da palavra de Deus. E no versículo 11, quando ele acaba a tentação, quando o diabo foge da presença dele, os anjos vêm e o servem. A diferença é que aqui ele recebe de Deus, lá ele receberia pelo conselho do diabo. Entenda que o diabo nem ofereceu o pão. O diabo só deu a proposta: mande essas pedras se transformarem em pães. Deu o caminho, deu um trajeto mais fácil, deu
a rota que não era padrão, né, Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho, hein? Sara vai engravidar. Ah, mas está demorando tanto. Ô amor, o que você acha, hein, de você ir lá deitar com a empregada? E aí, gera um filho. Ah, eu acho ótimo, amor, vou lá. E aí gera Ismael, um filho nada a ver no meio do caminho. Então, irmãos, no tempo de provação a gente tem que tomar cuidado com as propostas que aparecem. A gente não pode se deixar ser cegado pela aflição nem pelo sofrimento. A gente tem que saber que Deus continua no controle, que Deus continua governando sobre todas as coisas, inclusive sobre nossa vida. Está em dúvida de algum passo? É só perguntar, irmãos. É só perguntar e aguçar o ouvido espiritual até Deus responder. Teve um dia que um dos meus filhos estava fazendo tanta bobagem. Falei, filho, para, meu. Na dúvida, pergunta para mim antes de fazer. Estou brigando tanto com você, na dúvida, pergunta. E às vezes a gente está assim, fazendo um monte de coisa aleatória, sem saber se Deus está aprovando ou não. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, leia. Na dúvida, espere Ele responder. O objetivo de Deus com a humilhação do povo, como a gente já falou, foi que o povo entendesse que eles não viveriam só de pão, eles não viveriam só daquilo que é natural e humano. A gente cai na ilusão, quando a gente nunca sofreu um bocadinho com Deus, a gente cai na ilusão de que a gente precisa de coisas para viver, de muitas coisas, do que as pessoas têm lá fora, para então a gente se sentir satisfeito, bem, feliz. Só que a escassez e a falta vem para mostrar para a gente que não é só de pão, que não é só de coisas naturais e humanas que a gente vai viver, mas daquilo que sai da boca de Deus. Irmãos, Ele é Deus, Ele é a fonte da vida. Como é que a gente pode achar que Deus não nos dará vida, não nos fará se sentir bem? Irmãos, lá em casa quando bate aquela bad, é um desconforto na alma, é o famoso tédio. Eu acho que o mundo lá chama de tédio, é um tédio na alma. Quando você fala assim, meu, eles lá fora, eles batizam como não tem nada para fazer, mas te bate assim um negócio e fala assim, meu, que desgosto, hein? O que eu vou fazer aqui para suprir esse desgosto? Ah, vou assistir um filme. Ah, vou entrar no Instagram. E aí você busca os caminhos para satisfazer uma alma insatisfeita. Como eu já me conheço, eu vou falar com Deus. Irmãos, não tem coisa melhor, depois de um tempo de oração, de conversa com Deus, aquele tédio da alma é tirado com a mão. Por quê? Ele é a fonte da vida. Ai, Deus é um tédio só, né? É o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas. Ele é um tédio só. Meu Deus do céu. Ele é espírito de vida, irmãos. Pela palavra Ele criou, pela palavra Ele deu vida para as coisas, pela palavra Ele te formou. Nós é que somos o tédio. Ele continua sendo Deus maravilhoso.
Aquele que às vezes, irmãos, está da forma mais simples que você imagina. De manhã ele estava agitado, hoje ele está, à noite aqui ele está tranquilo. E em tudo ele é Deus. É quando a gente acessa, tem uma passagem que o apóstolo Paulo, falando de Jesus, fala: a gente não o conhece mais segundo a carne. Segundo a carne é o Jesus de Nazaré, nasceu lá da Maria, esse é o Jesus segundo a carne. Mas a gente não tem esse Jesus hoje em dia aqui. Cadê? A gente o conhece agora no Espírito, em Espírito. Então Jesus de Nazaré, que tinha um aspecto, tinha uma fisionomia, tinha um corpo, não está mais aqui, irmãos. A gente o encontra e o acessa no Espírito, em verdade, em sinceridade, de todo o coração. E aí a gente encontra. Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem com coração completo, de todo o coração. Deus é o autor da vida, gente. E essa vida que muitas vezes a gente quer, essa satisfação que muitas vezes a gente deseja, só está nele. Por isso que ele nos fundamenta, para que quando a gente tiver coisas, elas estejam em cima da base, que é ele. Quando o Senhor disse: nem só de pão, ô diabo, o homem vai viver, mas da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele diz que não é só de coisas naturais, ele está dizendo que as coisas naturais também, elas vêm pela boca de Deus. Sabe o pão que eu disse que o homem não vai viver só dele? É o mesmo pão que depois no versículo 11 eu recebo, só que da parte de Deus. Então o pão que estava me faltando no início, depois o mesmo pão Deus vem e me dá. É para a gente entender que a gente vive também daquilo que Deus provê para nós. Como a gente leu Deuteronômio: quando vocês entrarem, não pensem: minha força me conseguiram essas riquezas. Se Deus não tivesse dado força para você conquistar as riquezas, vocês não teriam. Em tudo é Ele, irmãos. Nele nós existimos e nele nós nos movemos, está escrito. Mateus capítulo 12, no versículo 18, fala assim, é uma profecia falando sobre Jesus, uma profecia de Isaías, e que Mateus escreve falando de Jesus de novo, e ele fala assim: eis aqui o meu servo que escolhi, Deus falando de Jesus, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. E eu fico com esse verso: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ainda que você pense que esteja no limite
lembra-se disso. Ele não esmaga a cana que está quebrada, ele não apaga o pavio que está por um tris. Deus sabe os nossos limites, Ele não nos prova com algo que a gente não possa suportar. Por isso não perca a esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada, diz em Jó. Ainda que a árvore ela se torne só um cotoco, o tronco esteja pequeno, ainda que as raízes secas, ela voltará a brotar. Se as suas raízes envelhecerem, se o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como a planta nova. Então, tem esperança, irmão, para nós, independentemente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Há esperança. Não se deixe ser conduzido pela circunstância. Existe esperança. Tem um novo chegando, tem recomeço. Tem novidade de Deus, tem bênção e intervenção divina. Porque a pergunta, Felipe, onde a gente vai comprar pão? E depois ele, divinamente, sobrenaturalmente, ele multiplica os pães e os peixes. É para que a gente entenda que a gente não vive só no modelo horizontal, nós vivemos também no modelo vertical, irmãos. Não é só o nosso raciocínio, não é só aquilo que a gente programa, não é só aquilo que a gente muitas vezes projeta. Ali até onde a sua mente vai, até onde você consegue calcular. Mas a gente vive também por uma intervenção espiritual e sobrenatural de Deus. É quando os 200 denários, é quando os 14 mil reais de pão, eles não seriam suficientes, mas que Deus faz pelo poder dEle. Por isso que a nossa esperança não está nas nossas habilidades e capacidade, senão coitado de nós. Está em Deus, que abre caminho onde nem é caminho, cria caminho onde nem poderia ser caminho. Quem é que passa andando por um mar? Ele passa. Ele tanto anda, como Ele abre um caminho para nós humanos passarmos. Por que então que a gente perdeu a esperança das intervenções divinas? Porque a gente tem confiado mais naquilo que a gente pode fazer, na força do nosso braço, do que no que Deus pode fazer. Tem uma parte de Salmo tão linda que está falando sobre a abertura do Mar Vermelho, que fala que Deus abriu o mar, fez um caminho, e ali ninguém pôde ver as suas pegadas. Às vezes não vai nem ter rastro do que Deus fez, sem explicação, sem a gente entender, só aconteceu. Então não perca a esperança. Já deveria ser, e é um motivo de alegria, a gente ter ouvido sobre a entrada do novo da parte de Deus. A gente já deveria estar feliz sobre Deus estar tocando no assunto. Olha, a terra está próxima, a novidade está próxima.
Só se lembre de mim. Só se lembre de tudo que eu te ensinei durante esse tempo de provação. É só se lembrar e guardar os meus mandamentos. E aí você pode voar. Porque você vai estar bem alicerçado. Porque o seu coração vai estar queimando por um reino que não passa. Por um nome que é mais alto do que qualquer outro nome. Porque você vai estar orando todo dia ao Pai Nosso: venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Independentemente de onde você esteja nessa terra e nessa vida, em lugares altos, que seja para a honra e glória do Senhor. Podem ficar de pé, gente.